Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Apocalipse. Capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Por que é uma voz tipo de trombeta? Porque quando você está preso ao corpo e ouve uma voz de um espírito, ouvir mesmo o som articulado, ela sai meio rouquenha, meio diferente. Cada médium vai ter a sua possibilidade de ouvir. Por isso é a minha interpretação, por isso ele ouve como uma voz de trombeta. Uma voz muito forte, muito intensa, porque ele estava ouvindo um som articulado, mesmo estando encarnado. E ele então sobe, desdobra-se e vai para ver. E logo foi arrebatado em espírito. Então ele estava no corpo, a voz o chama, ele é arrebatado em espírito. Tá certo? Minha interpretação está dentro da lógica espírita. E das possibilidades dele poder presenciar os fatos em desdobramento consciente. Sem entender algumas coisinhas básicas da doutrina espírita, a gente não entende o Apocalipse. Aliás, não entende quase nada da Bíblia. Porque a doutrina espírita vem trazer para nós uma base, uma porta que se abre para uma ampliação das interpretações dos textos sagrados. Porque mostra a reencarnação, mostra os compromissos que cada um de nós temos com o nosso processo evolutivo, com o nosso karma, com a nossa evolução em geral. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então tem um trono, ele chega, depara-se com um trono, e tem alguém sentado no trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Então, ele está sentado no trono. A pessoa que está sentada no trono tinha aparência de jaspe e de sardônia. A gente vai ver aqui que essa cor aqui no próximo slide. E o arco celeste em torno dele era da cor de esmeralda. Então tinha um painel cor de esmeralda atrás desse trono. Então a pedra de jaspe é esta aqui, mais avermelhada. Esta aqui é a sardônia e essa aqui é a pedra de esmeralda, para vocês terem a noção da cor do que ele está dizendo, certo? E ao redor do trono havia 24 tronos. 12 apóstolos, com mais 12, 24. Então tem números que vão se repetindo nos fatos evangélicos. 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então eram pessoas, espíritos. São espíritos, aqui a gente tem que tratar que está no plano espiritual, não são pessoas, certo? Então são espíritos, já anciãos, já de muita maturidade, de muita experiência, de muita conquista íntima, e tinham sobre a cabeça uma coroa de ouro. Lógico que essa coroa não vai ser uma coroa física, é um arco de luz em forma de uma coroa de ouro. Ou até mesmo, no plano espiritual, no livro dos médiuns tem o Laboratório do Mundo Invisível, então lá pode existir, por que não, uma coroa de ouro, mas em nível psíquico, não em nível físico. E tudo isso aqui está em nível psíquico da gente. Construções psi do mundo espiritual. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes. Então, esse trono estava emitindo um conjunto de luz, ruídos, e dentro de tudo isso também tinha as vozes. O tempo todo saía algo desse trono, não era um trono qualquer. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, o trono tinha 7 lâmpadas que ardiam ali, certo? Que representavam os 7 Espíritos de Deus. E aí, dentro das comparações que a gente vai fazendo, analogia, eu peguei os 7 continentes.
E um detalhe importante que a América do Norte e Central eu coloquei junto e separei o Oriente Médio da Ásia, para que a gente pudesse raciocinar com os 7 continentes. E por que a gente não dividiu as Américas em 3 em vez de 2, e a Ásia e o Oriente Médio são um só? Por causa do poder econômico, poder político e os conflitos que existem no Oriente Médio. Então, vamos fazer essa separação assim para a gente entender. Certo? Isso aqui é uma forma didática da gente poder raciocinar sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, 7 Espíritos, 7 continentes. Europa, África, Ásia, Oriente Médio, Oceania, América do Norte e Central e América do Sul. Então, esses aqui seriam... Então, vamos entender, raciocinar que eles são os mentores desses 7 continentes. Certo? Para a gente começar a raciocinar. Os 7 Espíritos de Deus, 7 mentores dos 7 continentes. E por que agiam em fogo? O fogo aqui significa purificação, significa uma luz muito intensa que brilha com muito fulgor. Espíritos de grandes poderes. Então, quando fala fogo, está mostrando poder. O fogo espiritual não é destruição, é sempre poder. E a capacidade desses espíritos. Certo? Então, vamos dar mais um passo à frente. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E aqui a gente tem que começar a pensar futuristicamente. Porque João, ele via as coisas, mas como que ele ia relatar para você? Imagine se ele visse um computador cheio de câmeras monitorando a humanidade. Como que ele ia falar isso? Ele ia dar um exemplo para nós, olha, parecia que era assim. Então nós temos 2 coisas, nós temos que trazer futuristicamente para a época atual, um raciocínio, e a outra vamos raciocinar sobre os símbolos dos 4 animais lá atrás. Então vejamos, como personalidade humana. Vamos para a personalidade humana, né? Então tem esses animais, 4 animais com olhos na frente e atrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Semelhante a uma águia voando. Semelhante a um leão, semelhante a um bezerro. Não era um leão, não era um bezerro, não era uma águia, não era um rosto, não era um sagitário ali, um animal com rosto de homem. Certo? Era como se fosse. E como se fosse é diferente de é. Então nós temos que começar a entender e fazer um raciocínio bem mais amplo daquilo que nós precisamos compreender de uma forma bem transcendente aqui. Então vamos lá. Leão. Por que ele tinha muitos olhos à frente e atrás? Vamos raciocinar que era aquele biotipo dominador que usava a força, a astúcia para conquistar o poder, para conquistar o domínio sobre a humanidade. Existem nações que têm por símbolo o leão. Ou outro animal de força, como o tigre, o urso, aqueles que têm um animal de força. Bom, o segundo animal, semelhante a um bezerro. O bezerro é aquele que serve, é o manso, não coloca ninguém em risco, não faz medo em ninguém. É dominado, treinado pelo homem para fazer alguma coisa. Então vamos raciocinar que o bezerro fosse os primeiros cristãos que poderiam ser abatidos pelo leão a qualquer momento. E por que os olhos? Porque os leões, os dominadores, estavam sempre de olhos abertos para perseguir os cristãos ou qualquer outro que fosse criar alguma coisa que eles não gostassem. E o bezerro também estava cheio de olho, porque ele tinha que se monitorar para se proteger do leão. Então, a questão dos olhos é a questão do monitoramento. E os primeiros cristãos, eles faziam o sinal da cruz, como forma de se identificar para o outro, faziam o sinal do peixe, né, fazia aqueles 2 zezinhos assim com o dedo, sempre fazia alguma coisa para que o outro entendesse. A cada momento eles trocavam os códigos para poderem se comunicar e se identificar. Ou então eles olhavam para a pessoa, desconfiavam que era cristão, faziam um desenho no chão, tal qual havia sido combinado antes. Códigos de segurança. Se a pessoa entendesse, e se tentasse entender diferente, não era aquilo que eles queriam, eles tinham como se escapar, porque era apenas um sinal. Bom, um terceiro, o rosto como um animal com o rosto como de homem.
O Sagitário, metade homem, metade animal. Só trazendo para uma figura mitológica para um raciocínio aqui. Ele é um ser que fazia-se de bom, fazia-se de humano, mas ainda tinha muita animalidade. Vamos pegar o momento que transforma o Império Romano para o cristianismo. Fazia-se de bonzinho, estabelecia o cristianismo, mas ao mesmo tempo, maquinalmente, fazia uma série de manipulações para que eles conseguissem manter a religião sob seu domínio. Criaram regras diferentes, criaram organizações diferentes, autoridades estatais para gerenciar a religião. Então criaram uma série de mecanismos, embora tinha um aspecto humano de acabar com a violência, de parar de matar os cristãos. Por outro lado, criava-se um sistema de dominação. Um quarto animal era semelhante a uma águia voando. Bom, a partir do momento que se cria o cristianismo, cria-se um mecanismo de controle e de vigilância. A partir de um dado momento, alguma coisa do cristianismo não foi agradável às autoridades reinantes. E eles começaram, então, a querer tirar principalmente a reencarnação, onde eles queriam banir, porque se tem reencarnação, eu posso nascer depois como um escravo. E como tinha a esposa de um imperador, era taxada dos piores adjetivos e coloca-se, então, ali, ela como símbolo daqueles que nasceriam sem braços, sem pernas, sem boca, sem olho, cada um falava uma coisa porque ela era muito má. Então ela manda tirar a reencarnação da Bíblia e as águias romanas começam então a perseguir, não importa onde estavam os cristãos que acreditavam em reencarnação. Então, quando a gente vê hoje cristão com medo da reencarnação, tem um motivo de ser. Muitas das vezes foram quem tenta ensiná-los a reencarnação que os mandou matar, que os mandou perseguir. Ou seja, como ainda temos muito karma para queimar, temos muito obstáculo a enfrentar. O que é necessário é que todos aprendam a amar para superar as adversidades e voar, não como águia, mas como uma andorinha livre das peias do karma e também sem nenhum aspecto de violência contra o outro. Bom, essa é uma interpretação que nós estamos dando para os fatos lá atrás. Vamos para a parte futurista. Como que você descreveria um robô e um computador cheio de lentes, de teclados, de câmeras para todo lado, monitorando tudo? Por que não pode existir um sistema de monitoramento por câmeras no plano espiritual? Vamos avaliar assim? E esse que tinha aparência de leão era um sistema ali programado para vigiar os mais poderosos? O que tinha aparência de bezerro para monitorar aqueles que já eram mais mansos? Esse meio homem, meio animal, para monitorar aqueles que estavam no meio do caminho, tentando manipular as pessoas, manipular a religião? E a águia? Era aqueles que eram que estavam ali para monitorar as pessoas mais astutas, que pensam que sabem muito, querem ser muito independentes, não querem nem ser subordinado ao Estado, não querem ser subordinado à religião, querem ser meio anarquista. Então, todos esses são símbolos que nós poderíamos ver para aquele momento. E agora, também trazendo para esse momento, semelhante a uma águia voando, seria o quê? Os aviões espiões que saem espionando nações, os satélites que ficam girando pelo espaço, coletando todos os tipos de dados possíveis, inclusive da subcosta, para saber se tem algum mineral lá. Ou seja, saem procurando, monitorando. Tem 1001 formas de monitorar a vida humana e as riquezas da Terra através desses aviões espiões. Cada um com a sua finalidade, tanto os aviões espiões quanto os satélites. Podemos pensar assim. E aí, fica sendo os robôs e a águia voando, trazendo para o tempo moderno, bem futurista, como pensamos. Porque João, ele estava enxergando dentro da linguagem das imagens, que ele pudesse trazer para nós como que ele ia falar de um robô, como que ele ia falar de um computador, de um avião, se não tinha esses termos naquela época. Ele não podia nem criar, nem inventar, ele tinha que colocar como uma águia voando, o que ele conhecia que voava? Uma águia.
A águia voa e procura suas presas com precisões milimétricas. Uma visão perfeita da situação. Então, são situações, são dados que nós temos que ver, observar e entender. Lógico que nós estamos fazendo aqui interpretações, conforme dissemos, nossa, mas nós temos que pensar sobre isso. Alguém depois fala, não, pode ser diferente. A gente tem que respeitar. Quanto mais interpretarmos, mais próximos da verdade nós chegaremos, até que um dia consigamos reunir várias pessoas e amigavelmente debatermos o assunto e chegarmos a conclusões diferentes. Mas temos que respeitar e entender que é uma linguagem figurada, que a gente tem que saber que existe alguma coisa. Então, se tem olhos, está monitorando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas e, ao redor e por dentro, estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Agora não tem jeito mais de ser robô. Porque fala Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Se a gente for para o lado futurista, entender que Deus possa ter esses mecanismos sofisticadíssimos da eletrônica moderna para monitorar a humanidade, no dia que nós conseguirmos captar um desses satélites divinos, a gente vai ouvir essas afirmações. Esse mantra, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Ah, você viajou demais. Então vamos lá. Por outro lado, eles podem ser programados para ali estar emitindo esse mantra, emitindo esse som, para que nós, aqui na Terra, captemos uma vibração de amor. Captemos uma vibração de respeito a Deus. Por que não? Porque um animal semelhante a, conforme mostrado, o leão, o bezerro, o outro com rosto de homem e a águia. Então são com 6 asas e cheio de olhos. Não temos um animal na Terra que seja com 6 asas e cheio de olhos. Então temos que começar a criar ideias e possibilidades para entendermos. Certo? Respeitando sempre as interpretações dos outros. Agora vamos lá. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, o que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Se esse ser todo-poderoso que está sentado no trono, Deus, ou um ser supremo para a nossa realidade sideral, da nossa realidade do sistema onde estamos inseridos, da nossa galáxia, ou do nosso conjunto de planetas, certo? Esse ser superior era venerado por eles e, apesar desses anciãos terem várias funções e várias trabalhos a serem feitos, eles prestavam total reverência ao Senhor e tiravam suas coroas e mostravam que eles estavam ali a serviço desse ser superior. Porque nós também, como seres humanos, aqui na Terra encarnados e depois como espíritos encarnados, também temos que prestar conta a um ser superior, Deus. Por isso, nós temos que ficar sempre atento nas responsabilidades que nós temos, nas atitudes que nós tomamos, porque tudo está sendo monitorado. E também, esses animais cheios de asas e cheios de olhos é uma forma alegórica de dizer para nós que somos todos monitorados o tempo todo, vigiados o tempo todo pelos olhos de Deus. Pelos mecanismos mais sofisticados que existem. Aquele velho exemplo que a gente sempre coloca, temos os terminais bancários. Aí você chega com seu cartão, vai lá, passa o cartão, tira o dinheiro, tira o saldo, faz transferência, faz movimentação. Você não foi lá no computador central do banco, você foi no terminal.
Assim podemos entender Deus. Deus, sendo um computador central, e nós, com nossa centelha divina, mantemos sempre a comunicação com Deus, sempre o intercâmbio com Deus. E ali nós fazemos nossos débitos, acreditamos a nossa bondade, os nossos atos do bem, e tudo vai sendo somado e subtraído na perfeita equação transcendente da matemática divina. Só que com muito mais perfeição do que as máquinas humanas, é claro. E Deus sabe onde nós estamos, o que estamos fazendo, por esse mecanismo, por esse chip divino que carregamos conosco, chamado centelha divina consciência. E estamos sempre sendo monitorados. E João conseguiu trazer para nós uma ideia de que estamos sendo monitorados o tempo todo, por forças sublimes e superiores. Digno és, Senhor, de receber a glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Você pode ter todo o poder do mundo, mas você tem que saber que você tem que seguir a Deus, respeitar a Deus e prestar contas a Deus de tudo que você faz. Se aqueles anciãos que estavam dentro do trono, diante do trono, curvavam o seu Senhor dizendo que digno é o Senhor de receber todo o poder e glória e honra, nós temos que aprender a respeitar o Senhor do universo. Com todo amor, com todo carinho, com toda responsabilidade. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ilumine para conseguirmos os caminhos evolutivos por todo sempre. Que assim seja.